ouvintes! Tenho certeza que nos últimos tempos você já esteve envolvido em algum debate sobre carros elétricos, híbridos e o futuro da mobilidade urbana. Apesar de parecer um caminho sem volta em muitos países, e no Brasil, quais são as peças nesse xadrez de mobilidade em nosso país? Meu nome é Luciana Arouca e este é o primeiro episódio da 4ª temporada do podcast pensado para debater a agenda sustentável e tudo mais que se relaciona com o ESG. Como vocês podem perceber, o nosso podcast cresceu, passou por uma adolescência e agora a gente tem um espaço para chamar de nosso. E dito isso, nada melhor do que um assunto que inflama tantas conversas recentemente. E para falar sobre isso, trazer aqui um convidado mais que especial que está com a gente hoje. Então, sem mais delongas, quero apresentar Thiago Sugahara, gerente de ESG da GWM. Thiago, seja muito bem-vindo ao ESG com Luciana Arouca. Muito obrigado, Lu. Para nós é um prazer estar aqui com você hoje para falar um pouquinho sobre esse novo mundo da eletromobilidade, da descarbonização e tudo que está acontecendo agora e nos próximos anos. Nossa, já estou curiosíssima aqui. Então vamos lá para a primeira parte, né? A minha primeira pergunta não poderia ser outra. Os carros elétricos no Brasil, eles realmente são o futuro ou são apenas uma moda passageira que terá aí obstáculos insuperáveis? Conta pra gente. Olha, Lu, na verdade, esse é o lema que vem guiando a GWM desde a nossa chegada aqui no Brasil em 2023. A gente hoje está orientado pelo Hello Tomorrow, ou seja, aquilo que as outras montadoras estão projetando como futuro, a gente começou a trazer agora. São os veículos híbridos, híbridos plug-ins e carros elétricos. E por que a gente está trabalhando essa agenda da eletrificação? A GWM não faz eletrificação pela eletrificação, ela faz eletrificação para descarbonização. A gente tem um compromisso global. Até 2045 a gente precisa zerar as emissões de carbono. E eu costumo brincar que a gente não pode esperar 2044 para fazer isso. Então, essa agenda já começou e acho que a gente começou com o pé direito aqui no Brasil, trazendo a linha Haval, que são os nossos SUVs híbridos e híbridos plug-ins. E quando a gente fala de eletrificação, é um princípio básico da física. Por que o processo de eletrificação está orientando o desenvolvimento da indústria automotiva não apenas no Brasil, mas no mundo? Por um princípio de eficiência. A maioria dos carros a combustão que você vê rodando aqui nas ruas de São Paulo, eles têm uma eficiência térmica de 30%. O que quer dizer isso? Quer dizer que 70% da energia você perde na forma de calor. E essa relação é ainda pior quando você está no trânsito das grandes cidades, do anda e para. Quando você vai colocar o seu carro para andar, quando o semáforo abre, a eficiência térmica do motor é de 10%. Ou seja, 90% da energia você perde na forma de calor. Já o motor elétrico é o oposto. Ele tem uma eficiência térmica de 95%. Ou seja, você aproveita 95% da energia para movimentar o carro. Então, é essa transformação que a gente está vendo acontecer hoje em dia. E que aqui no Brasil começa a ganhar alguns números bem importantes. Que bacana. Eu gostei muito de ouvir essa sua questão de falar que o que moveu a empresa foi justamente o compromisso com a descarbonização, porque se trata disso, né? Não é simplesmente por uma oportunidade de mercado, que de fato é, e a gente está falando ESG aqui é sobre negócios, mas quando a gente tem esse norte, né, com um propósito claro, né, eu acho que fica muito mais genuína a caminhada e até mesmo a superação desses obstáculos que a gente tem visto, mas realmente eu tenho percebido que tem aumentado aí essa frota de híbridos elétricos e as pessoas, né, num passado não tão longínquo, falavam, isso não vai chegar, vai demorar, e aqui já chegou, né, como você falou, o futuro é hoje e vocês abraçaram essa questão. Olha, em números, se a gente voltar a 5 anos atrás, a participação dos veículos eletrificados, que são os veículos híbridos, híbridos plug-ins e dos carros elétricos, era de 1%. Em 2020, o Brasil emplacou quase 20 mil veículos eletrificados. De novo, num mercado de 2 milhões de automóveis. Um verdadeiro salto. Ano passado, 2024, o Brasil emplacou 177 mil veículos eletrificados. A projeção está gigantesca, então, assim, né? A curva está muito acentuada. Saímos de 1% para 7% e crescendo. Pois é, eu imagino que o crescimento, então, vai ser ainda mais veloz, né? E agora eu queria, então, entrar num tema de mobilidade urbana. Bom, é impossível que uma oportunidade como essa, né,
você aqui, um experto, a gente não se aprofundar muito nessa questão que envolve o futuro da mobilidade, que é uma grande questão, principalmente nas grandes cidades como São Paulo. Então tem muita gente que fala assim, trocar de carro, a combustão por carro elétrico não resolve, errado não está, né? Realmente há outras questões que a gente precisa olhar, mas como a empresa, a GWM, ela está pensando para além do carro individual, para contribuir com esse futuro mais sustentável que todo mundo quer. Olha, a gente costuma pensar globalmente e ter que agir localmente. Acho que um bom exemplo é olhar um pouco para as boas práticas que o nosso RH estabeleceu. Como eu comentei, a GWM ela começou a operar aqui no Brasil em 2023. E aí o nosso RH começou a criar, inclusive, uma estrutura para receber engenheiros, o pessoal que fez todo esse planejamento digital. E a gente tem um escritório aqui em São Paulo, muito próximo ali do Shopping Morumbi, e a escolha se deu por alguns motivos também. A gente está muito próximo do metrô, da estação Borba Gato, 1 quilômetro ali de distância. A gente tem um ótimo bicicletário. Então, muitas pessoas, e eu faço uso regular, por exemplo, da bicicleta elétrica, mas muitos outros colegas conseguem ir no dia a dia para o trabalho pedalando. Inclusive, eu costumo dizer, enquanto as outras pessoas estão indo para o escritório, eu estou passeando indo para o meu trabalho. Sem dúvida. Então a gente percebe que pensar um pouco essa logística do dia a dia dos colaboradores, essa forma de integrar outros modais. Então, toda a minha equipe hoje vem ou de metrô, ou de trem, ou de bicicleta, como no meu caso, não eliminando a necessidade do carro. Claro. A gente tem uma fábrica que a gente vai inaugurar esse ano em Iracemápolis. Recorrentemente, toda semana a gente está indo lá para contribuir, trabalhar um pouco nas agendas de preparação. Aí não tem jeito, a gente precisa dos nossos carros. Mas a gente pode escolher como eu quero ir para o escritório. Eu quero ir de bicicleta? Eu quero ir de metrô? Eu quero ir de carro? Então, dá a opção, a possibilidade da escolha. E é importante que o escritório tenha essa estrutura. Um banheiro para as pessoas que precisarem tomar um banho quando chegam de bicicleta. Sim. Essa questão da mobilidade e do acesso fácil fazem toda a diferença. Um começa a utilizar, o outro colega vê. Exato. E começa a aderir a outros modais de mobilidade. E se precisar, não precisa ter o carro, você pode também usar o aplicativo e hoje em dia, inclusive, solicitar um carro elétrico, por exemplo. Exatamente. E é interessante você comentar isso porque assim, é parte de compromisso de empresas que realmente estão comprometidas com essa pauta. Por exemplo, vocês fizeram questão de escolher um CEP que fizesse sentido para dar esse poder de escolha para toda e qualquer pessoa que trabalha na GWM. Eu acho que a gente educa pelo exemplo, né? Então, a partir do momento que você está usando uma bicicleta elétrica, como você acaba de comentar, você vai gerando essa transformação pelo exemplo, e isso em grande escala, né? Se outras empresas também fossem pelo mesmo caminho, a gente teria um impacto muito positivo nos problemas que a gente enfrenta da mobilidade no dia de hoje, que é essa quantidade de carro que a gente vê na rua, né, e muitas vezes com uma pessoa dirigindo. Então, puxa, muito, muito interessante. E ainda, então, continuando na questão da mobilidade, queria falar do etanol, né, porque não dá para falar de carro elétrico sem a gente falar do etanol. O Brasil tem uma posição única, globalmente falando, com relação a essa tecnologia. E como que você vê a competição ou possível sinergia, que talvez seria a melhor opção, entre carros elétricos e os movidos a biocombustíveis no contexto brasileiro? Olha, eu acho que já se superou muito essa discussão. Não é uma concorrência, é uma complementariedade. Então, quando a gente pensa no etanol, o etanol é um biocombustível, uma tecnologia brasileira, é um ativo importante para a gente pensar esse processo de descarbonização. Mas ele não pode ser o único. O que a GWM enxerga? Que a gente precisa combinar todas essas tecnologias para atingir o objetivo final, que é zerar as emissões de carbono. Então, a gente começou com a tecnologia dos veículos híbridos, que podem trabalhar, inclusive, com etanol no futuro. Nós já estamos fazendo o desenvolvimento dos nossos veículos híbridos flex, veículos híbridos plug-in flex, e aí você dá a escolha para o usuário. A energia elétrica no Brasil é uma matriz extremamente renovável. Mais de 90% da energia elétrica gerada no passado veio de fontes renováveis. Sim. O que torna o Brasil um dos principais players do mundo para a utilização de carros eletrificados, principalmente de carros híbridos plug-ins e carros 100% elétricos.
Essa tecnologia também, além de ser zero emissão do tanque à roda, quando a gente pensa no carro elétrico, ela tem uma vantagem econômica muito grande. Com o carro elétrico você vai reduzir para 30% apenas o gasto que você tinha com gasolina. Tá. Então você vai gastar 1/3, 1/4 do que você gastava anteriormente com combustível fóssil, utilizando uma energia 100% renovável. E você mencionou até, desculpa te cortar, porque me chamou a atenção, você mencionou que vocês estão se preparando para uma tecnologia onde esse abastecimento venha também através do etanol, que seria o melhor dos mundos, né? Você ter um carro com autonomia, né? Porque a gente ainda precisa resolver um monte de problema de infraestrutura no país para conseguir dar conta da demanda que está vindo e virá ainda mais rápido, mas podendo escolher o etanol em detrimento da gasolina já é um grande passo, certo? Acho que a palavra certa que você utilizou é escolha. Primeiro é sempre olhar para o cliente. Essa é uma coisa que orienta demais os trabalhos da GWM. É o cliente em primeiro lugar. Então, é oferecer a melhor tecnologia do ponto de vista também de emissões e de custo, né? A gente sabe que a realidade no Brasil ela é muito diferente. Sim. De país para país, de estado para estado ou de cidade para cidade. Então é muito importante que a gente tenha um line-up de produtos com todas as tecnologias, sempre mirando esse objetivo final, que é atingir essa neutralidade de carbono até 2045 e atender principalmente as expectativas, ou superar as expectativas desse consumidor brasileiro que está conhecendo um pouco mais da eletromobilidade. Exatamente, não, fantástico. Bom, e aí com o aumento da frota de veículos de forma global, como que a gente pode garantir que a eletrificação não apenas substitua, mas ela também otimize o número de veículos que a gente vê hoje nas ruas? Olha, para isso é importante também que hajam políticas públicas. Nós estamos participando desse debate através da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, num momento muito singular do Brasil, onde a gente está discutindo o Programa Mover. É um programa federal que vai orientar o desenvolvimento da indústria automotiva para os próximos 5 anos. Ele é o sucessor dos programas Inovar Alto e Rota 2030, que estabeleceram pela primeira vez na história metas de eficiência energética e metas de segurança. O grande legado do programa Mover, na minha opinião, vai ser a construção da parte de reciclagem. Ou seja, o governo colocou metas de reciclabilidade, de reciclagem para a indústria automotiva. Mas não é só dar o desafio, é também quem conseguir construir essa agenda poder ter no futuro, inclusive, uma redução no pagamento de IPI. Isso é o que a gente precisa ver mais acontecer daqui para frente, né? Essa lei do incentivo para que mais e mais pessoas consigam tomar outras decisões, certo? Correto. E justamente quando a gente pensa em políticas públicas para ajudar a indústria, para orientar a indústria e para criar a infraestrutura necessária. A gente estava falando também sobre a importância, quando a gente pensa em veículos híbridos, plug-ins e veículos elétricos, de construir políticas públicas de infraestrutura, que são novos negócios que estão surgindo agora e que criam várias oportunidades também aqui no mercado. Maravilhoso. Nossa, esse tema tá para mim, não sei que horas que a gente vai sair daqui hoje. Você tocou num ponto que, sem querer, você puxou a minha próxima pergunta, que é sobre descarte, né? O tema das perguntas que eu tenho aqui para você. Então, vamos lá. Existe uma discussão, né, que ela é presente em muitos fóruns e debates sobre a real sustentabilidade por trás do carro elétrico. Então, eu ouço muito, eu transito muito de táxi aqui na cidade, tem taxista que tem um carro elétrico, então a gente ouve de tudo um pouco, né? E aí, quando a gente pensa no impacto ambiental da produção das baterias de lítio, como que a gente coloca o benefício do carro elétrico olhando para essa questão, que é a primeira pergunta? Olha, essa é uma excelente pergunta e é uma pergunta de alguns bilhões de dólares. Eu entendo que sim. E é importante para a gente esclarecer até para o consumidor que está pensando em trocar o carro, porque não é só pensar o uso dele no seu dia a dia, mas o que acontece com esse carro depois? Então, em primeiro lugar, quando a gente pensa nos carros convencionais de novo que estão rodando hoje, a grande maioria absoluta das montadoras, provavelmente o carro que você veio hoje para cá, ele tem garantia de 3 a, no máximo, 5 anos no motor e câmbio. Todas as montadoras que atualmente comercializam veículos eletrificados no Brasil dão garantia de 8 anos na bateria ou 200 mil quilômetros. Poxa, Thiago, mas isso quer dizer que depois de 8 anos essa bateria vai morrer? Não. A tendência é que a bateria acompanhe a vida útil do automóvel.
Mas em algum momento a gente vai precisar pensar o que fazer com essa bateria. Esse carro, em algum momento, ele vai precisar ser reciclado. E aí é muito interessante, porque a gente já tem empresas aqui no Brasil, aqui no estado de São Paulo, que fazem hoje a reciclagem de baterias de carros elétricos. As baterias de lítio, as baterias de grande potência. E é um negócio isso. Então, sim, são empresas nacionais, empresas brasileiras que desenvolveram tecnologia local para fazer a aplicação do que a gente chama dos 3 R's. Primeiro R é o reparo. Pode ser que ao longo do uso dessa bateria, um módulo dela apresente problema. Então, uma das possibilidades é você fazer a troca daquele módulo, o diagnóstico e a troca daquele módulo. A segunda possibilidade é que em algum momento essa bateria ela já não vai conseguir atender, o carro vai precisar ser reciclado depois de 15, 20 anos, ela pode não ter mais capacidade de carga para movimentar o carro por 250, 350, 400, 600 quilômetros. E aí é o momento de retirar essa bateria do carro. Só que ela ainda tem capacidade de carga para outros usos, que a gente chama de usos estacionários. Então você pode, por exemplo, montar um no-break para um hospital, para uma escola. Isso eu não sabia. Então você tem uma vida útil depois que ela é removida ali para atuar dentro, né, do funcionamento ali do veículo elétrico. O second life dessa bateria para fora do carro. E aí a gente tem o terceiro R, que no final vai ser a reciclagem. Então é necessário fazer a reciclagem. Hoje, a gente já tem essa reciclagem das baterias sendo feitas aqui no Brasil, inclusive é uma busca ativa. Uma dessas empresas aqui no interior de São Paulo, eles comentam comigo que ele já tem uma base instalada, mas eles só conseguem utilizar 30% da capacidade industrial deles, porque falta matéria-prima. Então, infelizmente, ainda vai demorar muito para essas baterias chegarem a essas empresas, porque a vida útil delas é muito longa. Mas a gente às vezes tem algum carro que sofreu uma colisão, uma perda total, e essas baterias hoje já são destinadas para essas empresas que vão fazer a destinação correta. Inclusive, nessa parte da reciclagem, a gente evoluiu muito com as tecnologias. Antigamente você queimava a bateria e extraía as terras, os minerais raros. Hoje em dia, inclusive aqui em São Paulo, essas empresas elas fazem um processo de desmonte, trituração, e eles conseguem obter um material chamado black mass, que tem lítio, cobalto, níquel e vários outros metais importantes, terras raras. Esse black mass por si já tem um valor comercial importantíssimo, então eles já conseguem hoje sustentar essa operação. Na economia circular aí. Mas eles estão desenvolvendo, indo para o próximo passo com a engenharia brasileira, com a química brasileira, para daí extrair o cobalto, o lítio e agregar ainda mais valor. Sim. E aí esse material pode ir tanto para uma nova bateria, quanto pode ir para outras aplicações. Bom, essa tecnologia é brasileira ou ela veio suportada de outros lugares do mundo, assim? Existem várias empresas ao redor do mundo já trabalhando nesse negócio. O processo de eletrificação está avançando muito rápido nos últimos Principalmente anos. em países que não contam com soluções como a nossa de etanol, então tem que realmente ir para essa questão da eletrificação de veículos, né? E que tem políticas públicas para fazer essa transição energética na mobilidade. E no caso do Brasil, essas empresas já começam a se antecipar em função desse crescimento do mercado. Como eu comentei, a gente saiu há 5 anos atrás de 1% para 7% do market share. É a mesma questão dos regulamentos, né? Quando a gente vê uma regulamentação que vem, ela veio porque houve uma pressão de partes interessadas até que ela se implementasse, né? Então acho que é a mesma dinâmica. E também, dentro desse tema, eu queria falar sobre mitos e verdades dos carros elétricos. Então, quando o assunto é carro elétrico, o que a gente vê são vários comentários e a falta de informação concreta também é um desafio no setor. Você comenta aí da tecnologia e eu percebo assim, puxa, isso podia estar um pouco melhor comunicado, né, para todo mundo que é leigo, não está na indústria. Então, eu acho que tem essa questão que gera esses mal entendimentos generalizados. E aí, nesse sentido, Thiago, quais são os maiores mitos que você já escutou sobre esse assunto? Isso eu queria muito saber, porque eu já escutei alguns aí, porque eu sou a que conversa com o taxista ali, puxa a língua, então eu quero ouvir do especialista aqui. Bom, acho que o principal hoje em dia o risco do incêndio, principalmente no processo de recarga. Perfeito. E a gente percebe nesse mundo de tantas fake news, imagens às vezes que a gente recebe de um carro pegando fogo, a gente fala, olha, mas a bateria. Esse carro é combustão, não é nem um carro eletrificado. Olha só, porque foi a bateria, né, elétrica. Mas
É importante, inclusive, discutir um pouco mais e trazer as autoridades. Então, a GWM, através da BVE, em diferentes fóruns, vem conversando com as autoridades brasileiras, com o Corpo de Bombeiros, para a gente trabalhar numa regulamentação, inclusive, para tornar cada vez mais seguro esse processo de recarga. Mas fato é que a chance de ter um incêndio num carro a combustão é muito maior do que de um carro elétrico. Por motivos óbvios, né? A outra pergunta é, poxa, mas o carro elétrico dá choque se eu entrar numa enchente? Bom, essa eu não tinha ouvido ainda. Não dá choque. Inclusive, ele tem uma série de sistemas de segurança. Se ele perceber que você pode estar numa enchente, ele desarma, isola a bateria. Se você tem uma colisão, existem vários protocolos no carro justamente para garantir o máximo essa segurança. E esses carros, eles vêm hoje com um padrão de segurança muito superior ao que a gente estava acostumado aqui no Brasil, porque são plataformas globais, são plataformas que atendem mercados muito exigentes. Né? Claro, nossa, que interessante. Bom, eu, por exemplo, eu posso citar alguns carros elétricos que dá choque, assim, você acabou eu queria que você falasse só sobre um pouquinho mais sobre isso, porque eu falo assim, esse carro XPTO dá choque, o que acontece com isso? Pode carregar carro elétrico na chuva? Algumas questões que a gente colocou aqui. A bateria do carro vicia igual o celular ou computador, né, porque acha que só por colocar o carregador. E recarregar carro em casa também pode sobrecarregar a carga elétrica, né, é parte das conversas que a gente ouve por aí. Legal, sim. Você pode carregar o carro elétrico na chuva, ele tem todo um isolamento, o carregador, o wall box. Então é importante também te falar os tipos de recarga que você pode fazer. A grosso modo existem 2 ou 3 modelos de carregadores. O mais comum é o wall box, que você provavelmente vai instalar na sua casa ou no local de trabalho. E 80% das pessoas costuma carregar o carro em casa, porque quando ele está parado à noite, ou no seu escritório, no estacionamento do trabalho, quando você está parado trabalhando. Então, esse carregador ele está conectado geralmente numa tomada 220, dedicada, aterrado, e existe todo um protocolo, algumas normas ISO aqui no Brasil para você poder fazer a instalação desse equipamento. Com isso, sem problema algum. Existe um carro elétrico, se ele estiver totalmente descarregado, ele vai demorar de 5 a 8 horas num carregador wallbox para recompor 100% da bateria. Eu tenho até um exemplo. Eu dei um carro elétrico para minha mãe. É um Haval GT, um Hora GT. E ela carrega o carro a cada 15 dias, porque ela não roda mais do que 400 quilômetros. E quando você roda num perímetro urbano, o carro elétrico é ainda mais eficiente. Ele chega a fazer 400 quilômetros de autonomia com uma carga de bateria. Mas a gente tem um segundo tipo de carregador, que são os carregadores DC, ou os famosos carregadores rápidos. Esses vão fazer com que a bateria, quando ela tá em 20%, ela vá para 80% em 28, 30 minutos. Puxa, muito rápido. E esses carregadores são muito pensados para você instalar, por exemplo, nas rodovias. Para que aquelas pessoas que têm um carro elétrico... Precisa parar, abastecer e seguir. Vai tomar um cafezinho, joga uma água no rosto, quando você saiu, você já está de novo com 80% de carga para seguir a sua viagem. Mas isso já é uma realidade aqui na nossa infraestrutura de uma forma generalizada ou, de repente, em algumas regiões do Brasil apenas, por enquanto? A gente começa a ver esses eletropostos surgindo em algumas rodovias, principalmente no sul e sudeste. E essa infraestrutura ela vai crescendo à medida que a demanda vai crescendo com a presença uma presença maior de carros plug-ins no mercado brasileiro. Então, é um negócio também, é muito importante dizer. Então, pegando esse gancho seu, quem que banca essa infraestrutura? Por exemplo, o próprio posto de gasolina entende essa demanda, banca, e aí a pessoa que vai fazer a recarga, ela paga um valor X, como se ela fosse abastecer gasolina ou etanol, certo? Hoje, por exemplo, você vai chegar aqui no estacionamento do shopping, você vai conectar o seu carro, vai ler um QR Code e ele vai fazer a cobrança direta para o seu cartão de crédito pelo quilowatt que você consumiu. Então, se você faz a recarga em casa, provavelmente você vai gastar 0,90 centavos por quilowatt. Exato. Se você fizer uma recarga num shopping, talvez esse custo já seja de 1,50, 2. Se for um carregador rápido na estrada, provavelmente ele vai ser de 2,50 no máximo, que aí
porque você está pagando também pela estrutura, pelo serviço que você está recebendo. Mas é interessante também mudar um pouco o mindset. A maioria das pessoas, poxa, hoje você desvia o seu caminho uns 15 minutos quando você está indo para o trabalho, ou quando você vai sair fim de semana para passear com a sua família, e para no posto ali para encher em 5 minutos o carro e voltar para o teu trajeto. Então você gastou ali 20, 30 minutos mudando um pouquinho para poder abastecer. Quando você tem um carro elétrico, você não gasta mais esse tempo, porque você chegou em casa, você põe ele na tomada, como você faz com o seu celular, ou quando você chega no trabalho. Então, a gente também está mudando um pouquinho a cultura do uso. Tem que se habituar, né, a essa nova realidade. E aí eu também ficou a gente apurou nessa questão, a bateria por ficar carregando vicia, ou é uma, como se diz, uma ilusão aí popular? Não, a bateria ela vai ter uma pequena degradação ao longo dos anos, mas ela não tem esse vício... Igual o celular, né? Igual o celular. Essas baterias são baterias com muita densidade energética, e aí tem um outro fato curioso. Alguns carros, inclusive, viram geradores de energia. A gente, por exemplo, participou agora de um evento no Parque Vila Lobos, a Bienal do Lixo, onde a gente está alimentando uma casa com carro. O carro ele vira um gerador, que você pode utilizar quando você vai no campo para acampar e utilizar alguns equipamentos, ou se faltar energia na sua casa, você põe o carro para carregar, para ligar as luzes, televisão... acionar uma máquina de café, manter a internet. Olha só, isso pouca gente deve saber, achei muito interessante. E eu acho que assim, dos últimos temas que a gente tem para abordar, mas não menos importante, é falar de futuro, né? Eu gostei muito do que você falou no início, que o futuro é hoje, né? Então, queria trazer aqui na discussão a questão do hidrogênio verde. Todo mundo está falando que é um combustível do futuro. A GWM está investindo nessa tecnologia e assim, como que ela se compara aos carros elétricos em termos de sustentabilidade? É melhor? É igual? É pior? Como que você vê isso? Como a gente estava conversando, na verdade a gente tem que pensar num conjunto de tecnologias cujo objetivo final é atingir essa neutralidade de carbono. Hoje a GWM tem uma visão, se você roda 200, 300, 400 km por dia, talvez um carro elétrico seja a melhor opção. Ele é zero emissão do tanque a roda, a energia elétrica é mais barata no Brasil, uma série de vantagens. Mas a gente sabe que o Brasil é um país de dimensões continentais e que nem todo mundo ainda tem condição de instalar um carregador na residência. Então, para isso, a gente também tem os veículos híbridos, que são aqueles que têm um motor a combustão, um motor elétrico e uma bateria, e que reduzem em 30% o consumo de combustível, consequentemente, ele emitindo 30% menos carbono. A gente tem os veículos híbridos plug-ins, que tem um motor a combustão, um motor elétrico, mas uma bateria maior, que permite que você rode 30, 50 km em média. No caso da GWM, os nossos carros chegam a rodar até 170 km só no módulo elétrico. Mas se você precisar fazer uma viagem mais longa, quando a bateria chegar a 10%, aí o motor a combustão entra em funcionamento para movimentar o carro e recarregar a bateria. Mas a gente precisa pensar a descarbonização como um todo. Né? Então, quando a gente olha para a descarbonização da logística e para esse processo de eletrificação, surge uma quarta tecnologia, que são os Fuel Cell Electric Vehicles. São veículos elétricos também, que têm um motor elétrico, mas ele já não tem mais a necessidade de uma bateria tão grande, porque a gente tem uma célula combustível que recebe hidrogênio de cilindros e transforma esse hidrogênio com o oxigênio que ele capta da entrada do ar do ambiente em duas coisas: energia elétrica em alta tensão para fazer o veículo se movimentar, e o subproduto que sai do escapamento é H2O, água. A GWM tem uma divisão chamada FTXT na China, que é a antiga Shanghai Fuel Cell. Ela foi adquirida, se eu não me engano, em 2016, 2019, e transformou a GWM no terceiro maior player de hidrogênio hoje no mercado chinês. A gente fabrica, nós temos já mais de 2.000 caminhões a hidrogênio rodando na China, e é uma forma da gente pensar em como fazer a descarbonização da logística, em como substituir o diesel pelo hidrogênio, por uma fonte renovável. E aí o hidrogênio ele é muito bacana, as pessoas classificam o hidrogênio em cores. Talvez a melhor forma de falar sobre hidrogênio é falar sobre o hidrogênio de baixo carbono. O pessoal chama de hidrogênio verde, aquele hidrogênio... azul, eu já ouvi alguns termos aí no mercado do dia. O verde, o azul, explica pra gente. O hidrogênio verde é aquele hidrogênio feito a partir de fontes renováveis de energia. É um processo chamado eletrólise, onde você, de forma um pouco grosseira, você dá um choque na água e separa as moléculas de hidrogênio e oxigênio.
E para você fazer esse processo de eletrólise, se você utiliza uma energia de uma fonte renovável, como de uma hidrelétrica, de um painel solar, de uma eólica, você está produzindo um hidrogênio verde, porque ele não tem a pegada de carbono do uso dessa matriz energética. E o hidrogênio verde tem sido muito discutido como uma forma, inclusive, de substituir o gás natural. A gente olha muito para a União Europeia hoje buscando alternativas ao gás russo, e essa pode ser uma forma de fazer essa transição para a indústria e também, de alguma forma, aproveitar isso para a mobilidade. Então, quando a gente pensa no transporte individual, pelo nível de maturidade das baterias, o carro elétrico, ou o carro híbrido plug-in, ou o carro híbrido, tem se mostrado uma alternativa extremamente competitiva. Mas a gente precisa, de novo, fazer a descarbonização como um todo. E aí a célula combustível com o uso do hidrogênio pode ser uma alternativa para substituir o diesel não só nos caminhões, mas também nas aplicações de barcos, né, na área naval. Então a FTXT está vindo para o Brasil, trazendo essas tecnologias, e a gente está tentando trabalhar para poder, inclusive, fazer algumas apresentações na COP e aqui em São Paulo, agora nesse segundo semestre que a gente está conversando. Ai, puxa, eu vou querer ver mais disso, hein? Muito interessante. E aí, por último, eu queria falar da nossa matriz energética, né? Que é majoritariamente renovável. Que oportunidades únicas você vê que o Brasil tem para liderar, de fato, essa evolução da mobilidade elétrica? De novo, quando a gente olha para a matriz elétrica brasileira e a forma como ela foi construída, a gente tem uma matriz muito robusta e renovável. Então, é muito interessante a gente pensar a questão da eletromobilidade, olhando não só do tanque à roda, mas do poço à roda ou do berço ao túmulo. Conceitos onde a gente vai medir a pegada de carbono, não só do veículo, mas do combustível, né, da matriz energética utilizada e o ciclo de vida desses veículos. Então, o Brasil é um player muito importante nesse processo de descarbonização, não só para fazer essa transição interna, e os carros elétricos estão aí, os carros híbridos plug-ins. Só dar um número. Quando a gente fala de eletrificação, até 2022, 2/3 de todos os carros eletrificados vendidos no Brasil eram veículos híbridos, aqueles que têm motor a combustão, motor elétrico, mas ainda são majoritariamente um veículo a combustão. A partir de 2023, com a chegada da GWM e alguns outros players, a participação dos veículos eletrificados não só cresceu, como também aumentou muito a presença dos veículos híbridos, plug-ins e elétricos, mostrando que se você trouxer mais tecnologia, o consumidor brasileiro topa testar, é um early adopter, e mais do que um early adopter, gosta de carros mais eficientes. E aí a gente olha para a questão do hidrogênio como uma vertente, uma possível matriz energética para se somar a esse processo de descarbonização, principalmente no caso dos veículos pesados. Não acredito muito no uso dos veículos de passeio pelo nível de maturidade dos carros elétricos, mas quando a gente olha para ônibus e caminhões principalmente, temos já muitos ônibus elétricos, bons ônibus elétricos chegando aqui na cidade de São Paulo, por exemplo. Sim, a gente vê mesmo. Mas quando a gente olha para o caminhão de estrada, os caminhões de serviço... Algumas empresas já têm uma frota, né? Assim, mas poucas ainda, talvez. De novo, é uma questão de políticas públicas. Aqui, no caso, a cidade de São Paulo vem liderando esse processo de transição. Já são mais de 500 ônibus elétricos hoje rodando na cidade. A meta é de 2.300, num universo de mais de 13 mil ônibus. Então, é um processo que ainda precisa escalar, né? Ser, enfim, mais abordado. Bom, eu não queria sair daqui hoje porque, assim, vai abrindo caixinha, né? De curiosidade, pergunta. Eu acho que esse tema, né? A gente fez questão de trazer porque é um tema que está na boca do povo. Todo mundo está falando de carro elétrico, até dentro dos condomínios residenciais. Se você vai numa reunião, tá o pessoal querendo mexer na infraestrutura predial. Então, assim, é um assunto que realmente dá muito pano para manga. Mas a gente tem um tempo limite aqui e, infelizmente, a gente vai ter que encerrar. Mas eu tenho certeza que quem nos ouviu aqui entendeu um pouco mais esse mercado, esclareceu esses mitos, né, que a gente brincou aqui, que a gente vê realmente que as pessoas muitas vezes têm dúvida para tomar uma decisão de comprar ou não um carro elétrico, polui mais, é melhor o etanol, pega fogo, enfim. Eu acho que a gente conseguiu dar uma clareza maior aqui para todo mundo que está nos ouvindo. E com isso, então, a gente encerra a participação aqui do Thiago Sugahara, gerente da GWM de ESG. Thiago, sem palavras, eu acho que a gente estreou esse programa 2.0, que a gente chama com a nossa casa aqui. Não tinha outra
forma melhor de estrear com a sua presença. Obrigada pela tua participação e pelo rico depoimento que você trouxe para a gente hoje. Olha, a gente que agradece na GWM e eu queria deixar um presente para você aqui. É um carro elétrico, né? Esse daqui é um modelo do Hora, que ele é feito com plástico reciclado de um projeto que nasceu na Bienal do Lixo e que chegou agora em Iracemápolis, onde a gente vai inaugurar nossa fábrica com o Instituto Ariel. Então a gente trabalha a logística reversa de tampinhas de plástico que são trituradas. A gente doa máquinas que fazem a injeção no molde para a gente fazer esse chaveirinho aqui do Hora 03. Não, e um chaveirinho desse, quando a gente pega, a gente acaba o quê? Pensando no carro elétrico, pensando na GWM, pensando nesse futuro promissor que é o Brasil. Muito obrigada, Thiago. Muito, muito bacana, gente, ó. Não sei se dá para ver, mas enfim. Como você já sabe, o link para saber mais sobre a atuação da JLL em sustentabilidade está na descrição desse episódio. Nessa página você encontra reportagens, conteúdos interativos, iniciativas e a gente explica como podemos ajudar a sua empresa e muito mais. Aproveite também para seguir o canal da JLL Brasil no Spotify e no YouTube e ficar por dentro de todos os temas que envolvem o mercado imobiliário. Muito obrigada a você que esteve aqui conosco e eu aguardo a sua participação no próximo episódio. Até lá!